Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Dessa vez a gente irá tratar sobre os modelos atômicos e sua evolução, né? A gente não vai aprofundar tanto nesses modelos, por exemplo, não vamos falar sobre Mulliken, sobre Chadwick e etc, que são alguns assuntos um pouco mais voltados para o superior. Contudo, iremos falar sim de algumas informações importantes para a determinação desses modelos, certo? Então nós passaremos um pouquinho no contexto histórico, desde do Aristóteles até Bohr e como foi feita essa construção do modelo atômico a nível científico. Então bora lá para a aula. Os modelos atômicos. Então, o primeiro modelo atômico, modelo determinado de fato, foi o de bola de bilhar de Dalton. E aí, com a evolução das técnicas experimentais, a gente passa por uma evolução também desses modelos, até chegar neste último modelo, que é o modelo quântico, é o modelo mais moderno, mais bem descrito que temos hoje em dia. Mas vamos ver como que isso aconteceu, como foi o processo de evolução das teorias até a chegada deste modelo. Então, tudo começou-se lá no início, na época dos filósofos, né, os filósofos da natureza, onde o primeiro a tentar entender o conceito da matéria foi Tales de Mileto. Então aqui nós já sabemos que tudo no universo é composto de matéria. Então Tales de Mileto ele tentou justificar essa ideia de matéria através de algumas informações. Então aqui ele traz pra gente o seguinte, que tudo era vindo da água, ou seja, a água era a origem de todas as coisas. Então foi o primeiro pensamento a justificar a matéria que constitui o nosso universo. Depois dele, outro filósofo que tentou justificar e compreender essa construção de matéria foi Anaximenes. Anaximenes disse o seguinte, que o ar que era a matéria básica, ou seja, era a partir do ar que se formou todas essas coisas. Logo após ele, veio um cara e disse diferente, Heráclito. Ele falou o quê? Que o fogo era a matéria básica de tudo. Então aqui nós temos uma discussão filosófica entre três filósofos. Tales de Mileto, que afirmava que a água que era a origem de todas as coisas. Anaximenes, que veio com a teoria de que o ar é o elemento que compõe toda a matéria. E depois Heráclito, que disse não, o elemento que compõe todas as coisas é o fogo, ele que é a matéria primordial. E aqui nós temos uma linha evolutiva, só para vocês terem uma ideia. Na verdade esse slide era para estar mais adiante. Então nós tivemos a primeira informação com Demócrito, e aí veio Aristóteles com suas teorias. Novamente vemos Dalton, e Dalton ele traz um pouquinho da ideia de Demócrito. Após Dalton nós temos as teorias de John Thomson. Após Thomson nós temos Ernest Rutherford. Após Ernest Rutherford nós temos Niels Bohr. E aqui que nós encerramos um pouquinho da ideia que todos conhecem do átomo. Após ele nós temos Alexander Schrödinger com suas ideias quânticas. E James Chadwick. Esses dois aqui que foram os que trouxeram pra gente a mais importante contribuição para o átomo moderno. Então olha só, como começou a surgir esse questionamento sobre o átomo, sobre o que constitui o átomo. Primeiro veio Leucipo e Demócrito. Então o que eles diziam? Que eram pequenos corpos indivisíveis. Essa era a principal informação que eles admitiam sobre o átomo. Primeira coisa, eles diziam que toda matéria é formada por pequenos corpos. Ou seja, eram pequenos corpos que não podiam ser divisíveis. Então vamos levar um exemplo. Se você pegar uma folha, você consegue cortar ela, vai rasgando, mas vai chegar uma parte que você não consegue rasgar mais ela. Então eles perceberam, eles compreenderam que o átomo seria algo do mesmo tipo. Ou seja, alguma matéria que eu posso rompê-la até um ponto que eu não consigo mais dividi-la. E aí ele utilizou o seguinte, eles chamaram estes corpos de átomo. Mas por que átomo? Em grego, á significa não. E tomo significa divisíveis. Ou seja, o átomo significa não ser divisível. E olha só, eles trazem esse exemplo aqui, ó. Uma pedra que eu posso quebrar em várias lascas de pedra.
eu consigo um pó derivado dessas lascas de pedra até um ponto que eu não consigo mais dividi-las. Então aqui eles chamam este ponto, esta parte indivisível de átomo. E o que eles diziam? Eles diziam o seguinte: toda matéria é constituída por átomos e vazio, ou seja, ela não era compacta. Então toda matéria tem uma parte que tem massa e uma parte que é vazia. O átomo é uma partícula pequeniníssima, invisível e que não pode ser dividida. Ou seja, eles não conseguiam identificar naquela época um átomo, eles não conseguiam ver. Então eles acreditavam que eu poderia partir uma determinada matéria em várias partes até um ponto que seria impossível de se observar. E aí neste ponto que é impossível de observar e impossível de dividir, seria onde eu teria ali meu átomo. Eles também determinaram que o átomo ele está em constante movimento, o átomo não está parado. Apesar de que a gente vê os objetos parados, os átomos não estão parados. E eles dizem o seguinte: o universo é constituído por um número infinito de átomos, indivisíveis e eternos. Então ele fala que os átomos também são eternos. Após isso, surgiu este filósofo que todo mundo já conhece, muitas obras dele, que foi Aristóteles. Aristóteles foi diferente do que Léo Sócrates e Demócritos falou. Ele determinou de forma diferente. O mundo é composto por apenas 4 elementos. Ou seja, ele trouxe um viés diferente dos demais. E aí ele diz o seguinte: aqui o universo é composto pela terra, pelo fogo, pelo ar e pela água. Lá do nosso desenho conhecido aí, o Avatar, né? Então ele determinou que esses 4 elementos seriam primordiais para tudo. Então o mundo é apenas por 4 elementos, certo? Era isso que ele ditava nas suas teorias, nos seus pensamentos. E todas as outras matérias eram derivadas disso. Ou seja, o fogo, a terra, a água e o ar, ao se misturarem, eles formariam as outras observações que a gente tem. O quente, o frio, o úmido e assim sucessivamente. Então era dessa forma que Aristóteles pensava. Dessa forma que ele descrevia a matéria do universo. E aí, anos depois, veio um cara chamado John Dalton. E aí ele começou a fazer experimentações e determinando como seria o átomo. Então ele disse o seguinte: o átomo é um modelo de bola de bilhar. Então olha o que John Dalton falou. O átomo é uma minúscula esfera maciça, indestrutível, indivisível e sem carga. Ou seja, ele volta lá para a ideia de Demócrito. Então ele veio da escola de Demócrito para dizer que é indivisível e indestrutível. Ou seja, ele pega aqui nas suas teorias a base que Demócrito já vinha falando. E ele determina que não existe carga no átomo. Isso é importante falar, porque à frente a gente vai ver como isso funciona. Só que tem uma diferença entre o que John Dalton falou e o que Demócrito falou. Ele fala que é uma esfera maciça. Já Demócrito diz que tem massa e tem espaço vazio no átomo. E aí, como ele determina que o átomo é uma esfera maciça e indivisível, ele tenta simular isso com o que a gente conhece como bola de bilhar. O átomo seria uma esfera, e essa esfera ela tem totalmente massa, ela é maciça, ela não pode ser dividida e não é destrutível, ou seja, ela é indestrutível, impossível de se destruir. E aí o que ele propôs? Os átomos de elementos diferentes possuem propriedades diferentes. Ou seja, a gente já sabe que cada átomo tem uma propriedade, mas já que neste ponto, Dalton consegue perceber isso. Cada átomo tem sua constituição, tem suas propriedades diferentes. O átomo de um mesmo elemento possui propriedades iguais e de peso invariável. Ou seja, um átomo ele não muda o seu peso se ele for do mesmo elemento. Então, o hidrogênio tem o mesmo peso, tem as mesmas características. Os átomos são partículas maciças, indivisíveis, esféricas, formadoras de matéria. Então, aqui é o principal postulado dele. E aí ele coloca o seguinte: nas reações químicas, os átomos permanecem inalterados. Ou seja, não tem uma alteração daquele átomo quando reage com outro. Vamos ver isso agora. Então, olha só. Nós tínhamos essa representação dos elementos.
lá na alquimia, quem foi meu aluno, quem é meu aluno ainda, já sabe que a gente falou um pouquinho sobre alquimia. E aí os elementos eram representados por esses símbolos aqui. Não vamos nos atentar muito a isso, só trouxe para vocês terem uma ideia dessa construção, como veio a modernização. Então, esses elementos da tabela que a gente conhece passou por toda uma padronização ao longo dos anos. Mas olha o que a gente quer ver. Nós temos aqui uma reação de ácido clorídrico com NaOH, certo? Óxido de sódio. E aí, aqui temos a representação das bolinhas que Dalton disse. Temos nossos átomos. O que vai acontecer ao reagi-los, fazer uma reação química? Nós temos um rearranjo atômico. Olha só, tivemos mudança nos nossos átomos? Não tivemos mudança no átomo em si. Eles se mantêm o próprio átomo. O que acontece é que eles mudam, eles rearranjam de formas diferentes, certo? Então foi isso que Dalton conseguiu determinar. Logo após Dalton, surgiu esse cara conhecido como Jefferson Johnson Thompson, que ele disse o seguinte: o modelo dele é o modelo de pudim de passas. E esse que, na minha opinião, conversando com o colega, foi um dos melhores orientadores de trabalhos, porque ele ganhou o prêmio Nobel e seus alunos também ganharam o prêmio Nobel. Então olha só, ganhador do prêmio Nobel. Ele foi capaz de identificar uma partícula chamada elétron. Então aqui a gente já começa a trabalhar com cargas, ou seja, até Dalton ele dizia que o átomo não tem carga. Thomson já determina que esse átomo tem carga sim, ou seja, já temos uma mudança nesse nosso modelo. E ele determinou como modelo de pudim de passas. Por quê? Porque os elétrons, essa partícula que ele descobriu, elas estavam encrustadas em cima desse modelo, certo? Alguns tentam dizer que parece com panetone. Não necessariamente que é dentro, gente. Imagine que você tem, pronto, um biscoito com gotículas aqui de chocolate em cima. Seria mais ou menos isso o modelo dele. Você tem um pudim e coloca as passas por cima. Esses são os elétrons, certo? E aí ele trouxe algumas diferenças desse modelo. Ao determinar que os elétrons têm carga negativa, ele determinou que toda a massa, que seria o pudim, todo o resto da constituição do átomo, ele seria de carga positiva para poder equilibrar essas cargas. Então olha o que ele falou. O átomo é uma esfera não maciça. Ele já tira aquela ideia que Dalton e Demócrito tinham. Ah, o átomo é maciço. Não, ela é não maciça. Seria algo mais plasma. Não é líquido também. Seria algo mais plasmático. Por isso que ele traz o pudim. Porque o pudim tem aquela característica que não é um sólido, né? E aí ele traz isso. O átomo, ele descobre que o átomo é neutro. Ou seja, Dalton, quando disse que o átomo não tinha cargas, ele estava se relacionando a cargas separadas ali, né? Ele não era positivo nem negativo. Thomson conseguiu, quase que não sai, conseguiu perceber que a constituição é neutra, porém ele tem cargas. E se eu descubro o elétron, que tem carga negativa, alguma carga positiva eu tenho que ter para equilibrar. Então, por isso que ele conseguiu determinar que o resto da constituição deste átomo é uma carga positiva. O átomo apresenta seus elétrons e possui um fluido positivo. Olha só, quando ele fala de massa que não maciça, ele não diz um sólido, ele chama de fluido, né? Um plasma, não sei, alguma coisa que seja essa carga. Por isso que nós temos a constituição do átomo neutro, quando Thomson fala isso. E foi a partir daí que ele determinou a natureza elétrica da matéria, ou seja, a eletricidade que constitui a matéria. Então foi através de Thomson. Como que ele determinou a presença desse elétron? Então ele utilizou esse experimento com raios catodos, certo? Então ele passou-se um feixe de luz, no caso é por aqui, neste lado, passou-se um feixe de luz, e aí esse feixe de luz era carregado por átomos. Em um lado ele colocou um catodo e um anodo. Então a gente sabe que na parte eletrônica, eletromagnética, né? A carga positiva ela vai ser atraída por uma carga negativa e vice-versa. Então ele percebeu que esse raio ele era
puxado na direção do anodo. Ou seja, ele percebeu que esse raio era feito exclusivamente de carga negativa. Ou seja, foi assim que ele determinou a presença dos elétrons no seu modelo. Através disso, mais tarde, com Mulliken, né, não vou determinar exatidão, eles descobriram a massa desse elétron. Então, foi determinado que o elétron ele tem massa de 9,10938356 vezes 10 a menos 22 microgramas. Ou seja, uma massa muito pequena. E guarde essa informação, porque quando a gente for falar de números de atômicos ali, quando a gente for falar de prótons, elétrons e nêutrons, essa informação aqui vai ser importante. É muito pequena, quase insignificante. Aqui nós temos uma representação do que foi feito no experimento de Thomson, utilizando o cátodo e o anodo. Então a gente percebe aqui que o feixe de luz ele se desloca conforme eu coloco um campo eletromagnético. Após Thomson, veio o seu aluno Ernest Rutherford. E aí ele estava tentando compreender, de fato, como funcionava o modelo do seu professor. E ele fez o seguinte, ele determinou seu modelo como sistema solar. Então, Ernest Rutherford, sua principal característica foi descobrir o núcleo atômico. Ou seja, Dalton falou que era maciço e não tinha carga, ou seja, só uma esfera. Thomson falou, não, tem as cargas positivas e negativas e a partícula chamada elétron e o resto um fluido. Já Ernest Rutherford determinou que existe um núcleo e neste núcleo estaria o que a gente conhece como positivo e os elétrons estariam orbitando ali. Então ele determinou o modelo do sistema solar. Por que o modelo do sistema solar? Os planetas não giram ao redor do Sol, então ele conseguiu perceber que esses elétrons eles também giram ao redor do Sol. Tá aqui, ó, o meu núcleo positivo e os elétrons girando em formas elípticas, né? Que é esse modelo aqui mais conhecido, representavelmente, ele determinou que esses elétrons eles giram ao redor do núcleo atômico. Isso lhe concedeu, através de sua teoria e de seus experimentos, um prêmio Nobel, ou seja, Thomson ganhou seu prêmio Nobel e seu aluno também ganhou um prêmio Nobel. E o que ele dizia? O átomo é um enorme vazio. Ou seja, o átomo já não é um fluido e já não é uma esfera maciça. A gente esquece o que Dalton falou, esquece o que Thomson falou para acreditar que o átomo é um enorme vazio. E aí nós temos o seguinte, o átomo tem um núcleo muito pequeno. E aí nós temos uma analogia sobre isso, que diz o seguinte, se a gente tiver aqui um estádio de futebol, né? Vamos colocar aqui o Maracanã. Sou um péssimo desenhista, mas tá aqui o estádio de futebol e suas arquibancadas, né? Aqui nós temos o campo de futebol. Se eu colocar uma moeda bem no centro desse estádio de futebol, uma moeda normal, bem no centro do Maracanã, seria essa relação de tamanho, ou seja, o Maracanã inteiro, esse estádio de futebol, seria todo o espaço vazio onde os elétrons estariam, e o núcleo seria somente aquela pequena moeda, para vocês determinarem aí, tentarem observar como esse núcleo era muito pequeno mesmo em comparação ao átomo. Então o átomo tem uma construção gigantesca e seu núcleo é minúsculo. E aí ele determinou que esse núcleo tem carga positiva, por quê? Lembra que Thomson falou que ele é neutro? Aqui a neutralidade não acabou. O átomo continua sendo neutro. O que acontece? Se eu tenho os elétrons orbitando aqui, né? Seria nossas arquibancadas. O nosso núcleo ele precisa ter uma carga equivalente contrária. Ou seja, positiva. Então ele determinou o núcleo tem carga positiva. E aí ele disse o seguinte. Os elétrons giram ao redor do núcleo. E aí vem um pequeno problema da teoria de Rutherford, porque nós teríamos o seguinte problema, se eu tenho um núcleo positivo e tem uma partícula, que é o elétron, rodando ao redor do núcleo, uma hora essa partícula ela vai girar e vai chocar a esse núcleo. Então,
ele deixou essa informação de lado, porque ainda não era capaz de compreender como isso funcionava. Mas esse era o primeiro erro do modelo dele, que se nós tivermos essa rotação, ou o elétron ele iria embora, dependendo da atração ali, ou ele ia se chocar. Mas até então esse modelo foi aceito, o modelo de órbita, né? Aqui nós temos o experimento que determinou essa descoberta de Rutherford. Primeiro ele utilizou um raio catódico, né? Um raio de partículas alfas contra uma folha de ouro. Olha aqui nossa folha de ouro. Aí ele enviou essas partículas alfas para determinar o ângulo de distorção que ocorria. Ele posicionou aqui, ó, a tela, e quando entrava em contato com essas partículas produzia luz. Ao bombardear a folha de ouro com as partículas, ele percebeu uma grande maioria atravessava essa placa de ouro. Então ele conseguia detectar através dela. Então aqui nós conseguimos ver que eles atravessavam essa placa de ouro. Só que o que ele percebeu também? Existiam outras que se desviavam. Então nós podíamos ver que elas passavam direto, porém tinha um desvio maior, um ângulo maior de desvio. E por fim ele percebeu que tinha mais outras partículas que se rebatiam. Foi assim que ele conseguiu compreender que o átomo não era aquilo que o Thomson falou. Não era aquele fluido que tinha os elétrons. Então se ele conseguia fazer isso, eu conseguia distinguir esse ângulo. Então o que ele concluiu? Que o átomo é formado por um núcleo pequeno. E toda essa massa está no núcleo. Ou seja, foi dessa forma que ele conseguiu compreender por que ocorria esses ângulos, essa distorção. Então dessa forma ele determinou que o átomo não era aquele fluido. Ele tem um núcleo muito pequeno, e por ser muito pequeno é o que fazia rebater ali e o resto passar. E ele encontrava aqui na sua folha essas partículas. Então olha só aqui uma representação. Ele consegue ver que alguns atravessam, porém outros rebatem e retornam. E aí depois dele surgiu um cara chamado Niels Bohr. E aí Niels Bohr ele fez algo diferente. Todos os modelos levaram o nome daquele cara, né? Tipo Dalton, modelo de Dalton, modelo de Thomson, modelo de Rutherford. E ele não veio para refutar, mas para complementar o modelo de Rutherford. Tanto que o modelo dele é conhecido como modelo Rutherford-Bohr. Então o que ele fez? Ele admitiu que um gás emitia luz quando passava uma corrente elétrica por ele. Ele deduziu que um átomo tem um conjunto de energia disponíveis para os seus elétrons. Então ele chamou isso de níveis de energia. Então foi a partir daqui que a gente tem aquela representação que hoje a gente estuda, né? Tem aqui o núcleo do átomo, tem uma órbita, outra órbita, são as camadas, são os níveis energéticos que o Bohr determinou. Então o que o modelo de Bohr disse pra gente? Ele observou o espectro de linhas e admitiu que os elétrons estavam confinados em estados específicos de energia, que foram denominadas órbitas. Ou seja, a partir das experimentações da observação de Bohr, ele compreendeu as órbitas, compreendeu as camadas. Aquilo que a gente vai ver mais na frente, que é a camada K, L, M, N, O, P, 1, 2, 3, não sei como é que vocês conhecem. Nós vamos ver essas camadas. E aí, já que eles estavam ali, seus estados de energia são quantizados, ou seja, eu posso quantificar, posso compreender, calcular esses níveis de energia. E quando um átomo estava em estado de excitado, essa quantificação dava para ser medida através do espectro, né? Ou seja, quando um elétron saía de uma camada para outra, ele observia um fóton de luz, uma informação. Através dessa informação que a gente consegue entender por que os fogos têm cores diferentes, porque ao queimar um determinado sal em laboratório ele apresenta uma cor diferente. E aí nós entramos aqui no modelo moderno, o átomo moderno. O átomo moderno ele é composto por duas regiões, certo? Após o próprio Rutherford e Bohr colocar, ele já determina duas regiões. O núcleo e a eletrosfera, né? E aí o núcleo é minúsculo e toda a carga positiva se encontra nele e toda a massa do átomo. Então aquele núcleo minúsculo... Todo aquele núcleo minúsculo representa toda a massa do átomo. E aí nós temos essas nossas duas partes aqui do átomo. A eletrosfera, onde se encontram os elétrons, e o
núcleo, núcleo, eletrosfera. São as duas áreas do nosso átomo. Essa região extranuclear, geralmente vazia, é onde abriga os elétrons, a nossa eletrosfera. Então, ela tem uma enorme quantidade vazia. Então, se manteve isso de Thomson, de Rutherford, de Bohr. Existe uma imensidão de vazio entre o elétron e o átomo. E aí, com isso, determinou-se algumas informações. O átomo apresenta núcleo central, composto de cargas 0 e 1. Ou seja, aqui a gente já trata, já foi descoberto ali, né, outros experimentos que não vêm ao caso para a gente especificamente agora, a presença de uma partícula chamada nêutron. O nêutron, ele também está dentro do núcleo. O nosso núcleo nós temos prótons e nêutrons. Isso aqui no núcleo. Este próton, ele tem uma carga 1+, ou seja, aquela nossa carga positiva, a carga que vai equilibrar com nossos elétrons. E os nossos nêutrons, o nome já diz, ele é neutro, ele não possui uma carga. Isso está aqui. E a nossa eletrosfera, composta de elétrons, tem uma carga -1. Já tinha se determinado o elétron. Agora nós temos 3 partículas no nosso átomo. O átomo em si é composto pelo nêutron, o próton e o elétron. Carga positiva, negativa e 0, ou seja, carga neutra. E aí, olha só, os prótons são partículas de cargas eletricamente positivas, mais 1. E aí, a carga em Coulomb, que foi determinada através do experimento, equivalia a 1,602 vezes 10 a 19. E sua massa relativa era igual a 1. Ou seja, descobriu-se a massa do próton. O nêutron não foi diferente. Também descobriu que ele não tinha carga e também tinha uma massa equiparável à do próton. Ou seja, ele era nêutron, não tinha carga, mas tinha massa. A partir de agora a gente tem que ver uma outra situação que aconteceu. Elétron não tem massa, massa 0. Ela tem uma massa, mas é tão pequena, tão insignificante que a gente não considera. Lembra que a gente falou lá no de Thomson, quando foi descoberto o elétron? 6, vezes não sei quantos negativo. Muito pequeno, não serve, não vai influenciar pra gente. Essa carga de Coulomb, ela foi deduzida aqui e foi padronizada uma massa para o próton. Ou seja, o próton tem uma massa de 1, certo? Foi padronizado como 1. E o nêutron tinha uma massa semelhante. Nêutron, massa 1. Ou seja, aqui a gente consegue compreender por que toda a massa do átomo se encontra no núcleo. Se o elétron tem uma massa tão insignificante que a gente ignora, e isso aqui, ó, que está no núcleo, próton e nêutron estão lá e tem massa, isso já explica pra gente por que o núcleo tem uma massa total gigantesca, é muito condensado ali. Então aqui nós temos a representação geral, ó, nêutron, próton e o nosso núcleo, né, que é a junção dos dois, e o nosso elétron. A eletrosfera é aquela região onde ficam nossos elétrons, né? Então nós temos essas camadas. Olha só o que diz o nosso texto. Apesar de ser uma região de volume muito maior que o núcleo, ela é gigantesca, né? Ela é praticamente vazia, pois cada elétron é 1.836 vezes menor que um próton. Ou seja, eles são muito pequenos. E aí, um próton ou um nêutron, né? E é por isso que toda essa massa se concentra lá. Então, nós já determinamos que esse elétron ele tem carga negativa, padronizada como -1. E aqui a gente entra para a próxima aula para determinar como é essa representação de um átomo. Então, na próxima aula a gente vai determinar aqui, ó, o número atômico e o número de massa A. Isso vai ser muito importante para entender o funcionamento desse átomo, dessa constituição. Esse vídeo, gente, foi um vídeo um pouco mais longo, né? Porque a gente tratou de todos os modelos, é um pouco mais complexo, tem muita teoria, mas no próximo vídeo a gente já vai tratar um pouquinho do número atômico, o número Z, né? A massa dos elementos, ali a constituição,
como determinar a quantidade de elétrons, de prótons, de nêutrons de cada átomo, beleza? Eu agradeço quem ficou por aqui, peço que curta, comente, compartilhe, se inscreva se você está gostando desses vídeos, se está lhe ajudando de alguma forma, se está legal a forma que está sendo apresentada ou não, que aí dependendo do feedback eu vou colocar mais material aí para alimentar este canal. Um abraço para todos e bom estudo!